Capítulo 6. Cuidando com o interior. Permaneça quieto e escute a voz de Deus. Deixe seu coração de tal maneira preparado que o Espírito possa imprimir em você tantas virtudes quantas ele desejar. Deixe todo o seu interior escutá-lo. Silenciar todos os impulsos externos e terrenos e os pensamentos puramente humanos dentro de nós é essencial, se desejamos ouvir a voz de Deus. François Fenelon. Quando experimentamos a graça unificadora do recolhimento e a graça libertadora da contemplação do Senhor, somos levados ao terceiro passo da oração meditativa e oração auditiva. Nesse ponto, a palavra passo pode induzir a um erro. Pode dar a entender algo demasiadamente nítido, como se fosse possível fazer distinção clara entre um passo e outro. Não é o caso. Todos esses movimentos ou aspectos da oração meditativa estão relacionados entre si e respingam uns sobre os outros. O que estamos descrevendo é uma experiência de vida, e como todas as experiências de vida, estas não pode ser definida de maneira tão rígida. O Senhor é o Criador de infinitas possibilidades, e às vezes Ele pode transformar os nossos pequenos passos num grande salto, ou nos ensinar a pular, a saltitar ou ainda a ficarmos quietos. Sempre em grata obediência, seguimos a voz do verdadeiro pastor. Quando chegamos à oração auditiva, afastamos todos os obstáculos do coração, todos os planos da mente, todas as vacilações da vontade. Há um silenciar de todos os impulsos externos e terrenos, conforme nos lembra Fenelon. A frase ilustrativa de São João da Cruz, estando minha casa sossegada, instrui a aquietar-nos de todos os sentidos físicos e emocionais. As experiências de recolhimento e contemplação do Senhor fizeram seu trabalho. Agora estamos prontos para uma atenção interior ao mover divino. No âmago da nossa existência, sentimos-nos mais vivos e mais ativos do que quando a nossa mente está saturada por coisas e mais coisas. Algo lá no fundo despertou e está chamando a nossa atenção. Nosso espírito faz o máximo de silêncio, está alerta e pronto para ouvir. No Monte da Transfiguração, a voz do Senhor veio de dentro da nuvem brilhante e ofuscante, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Mateus, capítulo 17, versículo 5. E assim escutamos de verdade, discernindo a voz viva de Deus. Agora quero recuar um pouco, só para considerar como podemos fazer distinção entre a voz viva de Deus e entre os nossos próprios pensamentos aleatórios ou até mesmo a influência do maligno. Fiz uma declaração rápida sobre isso bem no começo desse livro, mas agora é hora de explicar um pouco mais essa ideia. A primeira coisa a dizer sobre isso é que não existe uma fórmula que resolva. 5 passos fáceis ou 10 lições rápidas simplesmente não bastam para um relacionamento vivo. Os bem conhecidos ensinamentos sobre a ação combinatória e confirmadora das Escrituras, as circunstâncias e a disposição interna como meio de orientação certamente são úteis, mas insuficientes. Precisamos de mais. Precisamos de um conhecimento pessoal. Usando a expressão incisiva de Edward John Carnell, precisamos de um vínculo filial.
Jesus deixou claro que suas ovelhas podem ouvir e reconhecer a sua voz. Em João, capítulo 10, versículo 11 ao 15. A pergunta é: mas como? Como passamos a discernir a voz viva de Deus? A resposta é enganosamente simples. Aprendemos a discernir a voz de Deus pela experiência. As ovelhas, ou nossos animais de estimação, aprendem a reconhecer a voz do seu dono por meio da experiência. Os bebês também logo aprendem a reconhecer a voz de seus pais. Jesus, por meio do Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. Mas, para receber essa orientação e saber que ela vem do Espírito Santo, precisamos de certa familiaridade, algum relacionamento pessoal com o nosso mestre interior. Devemos explorar um pouco mais o tema da familiaridade. Dallas Willard descreve que certos fatores distinguem a voz de Deus, assim como qualquer voz humana pode ser distinguida de outra. Ele prossegue listando esses fatores: a qualidade da voz de Deus, o espírito da voz de Deus e o conteúdo da voz de Deus. A respeito da primeira característica, ele observa: a qualidade da voz divina é mais uma questão de peso ou impacto de uma impressão em nossa consciência. É uma força clara, firme e tranquila com qual as mensagens divinas impactam nossa alma. O mais íntimo do nosso ser nos predispõe à provação e até à submissão. Então, uma sensação de autoridade divina é característica da voz do Senhor. Diz E. Stanley Jones: a voz divina interior não se discute, não tenta convencê-lo. Ela apenas fala e se legitima. O segundo aspecto é o espírito da voz de Deus. Esse espírito, diz o Dr. Willard, é um espírito de paz e confiança sublime, e de alegria, de doce razoabilidade e boa vontade. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago, capítulo 3, versículo 17. O terceiro aspecto é o conteúdo da voz de Deus. O conteúdo de uma palavra que realmente vem de Deus sempre se conformará e será coerente com as verdades acerca da natureza e do reino de Deus, que são bem claras na Bíblia. Deus nunca nos guiará no sentido contrário ao que Ele disse ou fez no passado. Todavia, não estamos olhando para os incidentes ou costumes locais encontrados na Bíblia. Em vez disso, estamos voltados para os princípios perenes das Escrituras. Por isso, é tão importante que tenhamos uma boa compreensão de todo o teor das Escrituras. São esses três elementos, portanto, qualidade, espírito e conteúdo, que nos ajudarão a aprender a discernir a voz de Deus. É claro que o fato de Deus falar conosco não é garantia de que o ouviremos corretamente. Posso dizer, por uma amarga experiência, que entenderemos errado algumas vezes. Mas isso faz parte de nosso aprendizado, que exige tempo e experiência até distinguirmos a voz do verdadeiro pastor. Agora sei que tudo isso, em tese, parece um tanto complicado. Na prática, contudo, flui muito naturalmente. Jesus está aqui em pessoa para nos ensinar. Aprenderemos se tivermos um coração humilde. Isso nos traz à mente uma das primeiras coisas que acontecem conosco quando esperamos diante do Senhor. Recebemos pela graça um espírito ensinável. Digo, pela graça, porque, sem o espírito ensinável,
Qualquer palavra do Senhor que venha para nos guiar à verdade também pode endurecer o nosso coração. O faraó, você se lembra, ouviu a palavra do Senhor e ela serviu para endurecer o seu coração. Sem dúvida, também resistiremos a toda e qualquer instrução, a menos que sejamos dóceis. Mas, se realmente estivermos dispostos a obedecer, a palavra do Senhor é vida e luz para nós. Os sussurros divinos. O que podemos esperar quando ouvimos? Os sussurros divinos são tão soberanamente pessoais e individuais que não posso ter a pretensão de saber o que Deus gostaria de dizer a você. Mas eu o encorajaria a estar aberto para duas coisas: o comum e o extraordinário. O que quero dizer com isso? Deixe-me exemplificar. Nos primeiros dias da minha experiência em ouvir o Senhor, senti uma ordem clara de telefonar para um amigo, um capelão, numa faculdade local e ver como ele estava. A palavra trazia as marcas de uma suave autoridade que eu havia aprendido a identificar como a voz do Senhor. Anotei a ideia numa folha de papel e continuei a minha oração. Pouco depois, liguei para meu amigo. Você precisa entender que eu era um pastor, o pastor dele, então a primeira coisa que eu falei foi: Ron, não estou ligando para pedir alguma coisa, só estou querendo saber como você está. A resposta dele me surpreendeu. Estou muito feliz que você tenha me ligado. E vieram à tona todas as necessidades profundas e angustiantes do coração dele. O que aconteceu me deu a segurança de que eu estava no caminho certo nessa jornada de ouvir a Deus. Mas a palavra dada era muito simples, muito comum. Nenhum holofote, nenhuma ordem que fizesse abrir a terra. Apenas uma palavra simples que levou conforto e cura a um amigo meu. Comum e extraordinário. George Washington Carver foi um dos nossos grandes cientistas e geralmente orava dirigindo-se a Deus como o Senhor e Criador. Certa noite ele andava pela floresta e orou: Senhor Criador, por que fizeste o universo? Carver parou para ouvir e foi isso que ele escutou. Pequeno homem, essa pergunta é grande demais para você. Tente outra. Na noite seguinte, ele entrou na floresta e orou: Senhor Criador, por que fizeste o homem, isto é, a raça humana? Então parou para ouvir e escutou o seguinte: Pequeno homem, essa pergunta ainda é grande demais para você. Tente outra. Na terceira noite, Carver foi à floresta e orou: Senhor Criador, por que fizeste o amendoim? E foi isto que ele ouviu: Pequeno homem, essa pergunta está de acordo com seu tamanho. Escute e eu vou ensiná-lo. E talvez você saiba que George Washington Carver inventou cerca de 300 maneiras de como se usar o amendoim. Isso foi comum e extraordinário. E claro que não devemos nos surpreender quando o sussurro de Deus nos leva a atos simples de serviço e bondade. Somos dirigidos a entregar um buquê de flores a um conhecido que esteja doente. Somos impelidos a limpar a calçada para um vizinho deficiente. Acordamos silenciosamente de manhã e fazemos o café para nossa esposa. A vida diária comporta milhares de oportunidades de serviço desse tipo. Também não devemos ficar surpresos com o fato de que o sussurro de Deus é geralmente destinado a nós somente e atende a nossas necessidades mais profundas. Precisamos de paz? Deus nos sussurra a paz divina. Precisamos de força? Deus nos sussurra a força divina.
A palavra que nos é dada sempre carrega consigo uma zoe, ou seja, a vida plena, que é a vida verdadeira. Um dos meus mentores favoritos sobre a oração auditiva é Frank Laubach, o grande estadista, missionário e apóstolo da alfabetização para o bilhão silencioso. Seus livros estão simplesmente abarrotados de experiências de como ouvir o Senhor. Aqui está uma experiência dos seus primeiros dias no trabalho de alfabetização, quando ele estava sozinho na pequena ilha de Mindanao, nas Filipinas. A experiência é a melhor citada na íntegra. 24 de maio de 1930. Essa foi uma semana de maravilhas. Contarei algumas das maravilhas em breve. Mas, nesse momento, você precisa ouvir mais sobre essa noite solene. O dia tinha sido rico, mas extenuante, de modo que subi a colina do Sinai, atrás da minha casa, falando e ouvindo a Deus o tempo todo, morro acima na ida, morro abaixo na volta, e durante toda aquela maravilhosa meia hora lá no topo. E Deus respondeu: deixei minha língua livre, e dela fluiu uma poesia de longe, muito mais bela que qualquer outra que eu já tivesse escrito. Ela fluiu por meia hora, sem pausas e sem que falhasse uma única sílaba. Eu escutava abismado e cheio de alegria e gratidão. Eu queria um ditafone, pois sabia que não seria capaz de lembrá-la, e eu não sou. Talvez alguém pergunte: por que Deus gastou sua poesia só com você, se você não podia guardá-la? Você terá de fazer essa pergunta ao próprio Deus. Só sei que ele fez isso e fico feliz em recordar. Um santuário portátil. O objetivo claro é trazer esse estado de oração auditiva ao curso das experiências diárias. Em todas as coisas da vida, controlar o talão de cheque, passar o aspirador na sala, visitar os vizinhos ou amigos comerciais, pode haver uma atenção interior ao sussurro divino. Os grandes mestres da vida interior são esmagadoramente unânimes em seu testemunho dessa verdade. Isso é bem representado nas famosas palavras do irmão Lourenço: a hora dos negócios não me é diferente da hora da oração. E nos ruídos e barulhos da minha cozinha, enquanto várias pessoas pedem várias coisas ao mesmo tempo, tenho Deus em grande tranquilidade, como se eu tivesse ajoelhado para o Santíssimo Sacramento. Na vida diária carregamos um santuário portátil, o nosso coração. Entrando na experiência. Jornada à caverna de São Cuthberto. Ó meu divino mestre, ensina-me essa linguagem muda que diz tantas coisas. João Nicolau Grow. Estou sentado numa pedra na entrada da caverna de São Cuthberto, empenhando-me para entender os acontecimentos dos últimos 5 dias. Volto o pensamento para o começo da nossa odisseia, quando o nosso voo da British Airways aterrissou no aeroporto Heathrow de Londres, na manhã de segunda-feira, 10 de setembro de 2001. Viajava comigo Glendon Carney, líder cristão afro-americano de Birmingham, Alabama. Glendon cresceu na região da Baía de São Francisco durante os anos radicais de Huey Newton, fundador do Partido dos Panteras Negras,
e Eldred Cleaver, autor de Soul on Ice, Alma no Gelo. Cresci na época em que Newton e Cleaver eram heróis, explica Glendon, ícones da liberdade e da luta. Ele me conta que era uns 7,5 centímetros mais alto naquele tempo, por causa do cabelo estilo afro. Mas hoje, Glendon é careca e sua fala é mansa. Ainda guarda, contudo, aquele diferencial do envolvimento social que sempre apreciei nele. Viemos juntos à Inglaterra trazendo uma mensagem de vida e esperança, mas não tínhamos ideia de que uma mensagem infernal de morte e destruição chegaria em poucas horas. Manhã ensolarada de terça-feira, e nosso pequeno grupo de 5 pessoas viajava para casa de Retiros, isolada, Norte Yorkshire. O centro urbano mais próximo é a vila de Masham. Paramos para que Glendon pudesse comprar alguns legítimos chocolates ingleses. Ele compra 5 barras de chocolate Cadbury e todos os outros caçoam abertamente por causa dessa aquisição. A igreja de Santa Maria, no centro de Masham, foi fundada no século VII e a estrutura atual é basicamente normanda, com anexos do século XV. Bem perto estão as ruínas da Abadia de Gerval, fundada em 1156. Gerval fazia parte da Ordem Cisterciense, um dos grandes movimentos de renovação na história, liderado por Bernardo de Claraval. Foi destruída e pilhada na dissolução dos mosteiros durante o reinado de Henrique VIII. E tudo o que resta hoje são essas magníficas ruínas situadas entre os campos que se estendem por Yorkshire Dales. A literatura da região me diz que a abadia tem mais de 180 espécies de flores silvestres exprimidas entre suas paredes e escombros. Nosso destino fica num caminho estreito, apertado bastante, para que eu agradeça por não haver outros veículos vindo em direção contrária. Nós, 5, rolamos para fora do carro e nos esticamos. O outro membro do grupo nos encontra na Casa dos Retiros. É um dia espetacular, um dia pelo qual anseio há um bom tempo. Por cerca de 10 anos observei os acontecimentos na Inglaterra e na Irlanda, imaginando quando seria o tempo certo para uma versão britânica do Renovar, nosso Ministério de Renovação. Toda vez que eu atravessava o Atlântico, encontrava líderes cristãos e fazia amizades, sempre esperando pelo tempo certo. Chegou a hora. Viemos a esta pequena casa de retiros para assinar os papéis oficiais que fazem da Renovare Inglaterra e Irlanda uma instituição beneficente registrada na Grã-Bretanha. Glendon e eu representamos o braço norte-americano do Ministério. 4 britânicos serão nossos membros fundadores e farão parte da equipe ministerial. James Catford, que logo será nosso presidente, Joyce Huggett, escritora britânica de certo renome, Roy Searle, líder da Northumbria Community, e Rob Warner, batista fundador de igrejas que desenvolveu um ministério criativo em Wimbledon. A casa de retiros é aconchegante, na medida para o nosso grupo de 6.
O velho muro externo de pedra cerca a casa, a residência do caseiro e um moinho de madeira desativados. As colinas ao redor são de um verde vivo, perfeitas para criar ovelhas. O que disseram é a principal atividade da região. As colinas também tornam nossos celulares completamente inúteis. Não há como contratar com o mundo exterior, nem sentimos necessidade disso. A conversa é cordial e animada. Estamos começando uma nova empreitada em relação à qual temos grandes esperanças. Rimos de como raspamos as carteiras só para conseguir juntar as 10 libras necessárias para o registro no governo. A adoração é doce e o planejamento é visionário. Depois de um almoço descontraído, à base de ensopado de carneiro, espalhamos os documentos na mesa. Glendon e eu observamos os outros 4 assinar os seus nomes, instituindo a renovar Inglaterra e Irlanda. Cantamos a doxologia e fazemos orações de agradecimento. As horas seguintes são cheias de planos e sonhos para o futuro. Temos ousadia suficiente para esperar que um novo movimento de renovação varra as Ilhas Britânicas? Temos sim e planejamos de acordo. No final da tarde paramos para descansar e a maioria resolve escalar o maior morro da região, lá do alto. James decide ver se há sinal para conectar o celular. Ali no topo de um morro, sobre um vale verdejante de North Yorkshire, ouvimos as primeiras palavras desconcertantes do que havia acontecido no mundo lá fora. Aquilo está além da nossa compreensão e contrasta fortemente com o clima quieto e pastoril à nossa volta. O casal que cuida da casa de retiros é gentil e nos convida a entrar. Nós nos apinhamos em seu pequeno apartamento para juntos assistirmos em silêncio às imagens de homens e mulheres vestidos como executivos saltarem para a morte certa. Repetidamente, a televisão mostra a sequência de aviões comerciais chocando-se contra o World Trade Center. Devastação injustificada. Horror absoluto. Choque completo. Ficamos ali, parados, mudos. Ainda estamos tentando organizar nossa mente sobre o que aconteceu quando a BBC transmite as palavras do primeiro-ministro Tony Blair. Os mais terríveis e chocantes eventos aconteceram nos Estados Unidos da América na última hora. 2 aviões sequestrados foram deliberadamente atirados contra o World Trade Center. Temo que mal possamos imaginar o terror e a carnificina ali, e os muitos inocentes que perderam a vida. Sei que vocês se unirão a mim ao enviar as mais profundas condolências ao presidente Bush e ao povo americano em nome do povo britânico nesse terrível acontecimento. Esse terrorismo de massa é o novo mal em nosso mundo atual. Ele é praticado por fanáticos que são absolutamente indiferentes à santidade da vida humana. E nós, as democracias do mundo, temos de nos unir para enfrentá-los juntos e erradicar esse mal do nosso mundo. Logo ouvimos a notícia especial transmitida pela Administração Aérea Federal, paralisando todas as operações aéreas norte-americanas. Em vigor, imediatamente até maiores esclarecimentos, estão proibidas as operações de voo no sistema do Estado Aéreo Nacional por aeronaves civis dos Estados Unidos e aeronaves civis e militares estrangeiras, exceto para emergências médicas
militares do país, aplicação da lei e voos de evacuação de emergência. O significado de tudo isso? E o que aconteceu com o voo 93 da United Airlines, que desapareceu do radar em algum lugar na Pensilvânia? Perplexidade e perguntas proliferam. Para nós, uma coisa é certa: Glendon e eu não voltamos aos Estados Unidos por tão cedo. Continuamos o planejamento por mais um dia e meio, mas os trágicos acontecimentos na cidade de Nova York e em Washington nunca se afastam da nossa mente. Em vez de voltar para Londres, Glendon e eu decidimos tomar um trem para o norte até a Northumbria, especificamente a pequena ilha de Lindisfarne. Nos primeiros anos de incursão das missões cristãs celtas nos reinos anglo-saxões, Lindisfarne serviu de centro nervoso. De fato, as histórias das façanhas missionárias que emanam daqui impressionaram tanto a imaginação popular que, com o tempo, Lindisfarne passou a receber um outro nome, Ilha Santa, e assim é chamada até hoje. A Ilha Santa está ligada para sempre aos nomes de Santo Adão e São Cuthberto. Adão foi o primeiro grande líder missionário que, vindo de Iona, na costa oeste da Escócia, escolheu Lindisfarne, na costa leste da Inglaterra, como sua base. O atrativo mais impressionante da ilha hoje é a grande estátua de Adão, segurando a tocha do Evangelho com a mão estendida, tendo uma cruz celta atrás da cabeça, como uma grinalda. Mais tarde, Cuthberto seguiu os passos de Adão e, tendo crescido na região, de certo modo causou impacto ainda mais profundo que Adão. Subo a uma elevação rochosa na Ilha Santa e perto dali consigo ver uma ilha muito menor conhecida como Ilha de São Cuthberto. Quando a maré baixa, uma ponte de areia liga a Ilha Santa à Ilha de São Cuthberto. E era para lá que Cuthberto se retirava quando procurava isolamento total. Em viagens anteriores, eu tinha conhecido a Northumbria Community como uma vigorosa expressão de fé cristã na Northumbria que se levantara em anos recentes. Sempre me sinto renovado e em casa quando consigo estar com esse grupo singular. A Northumbria Community é uma reunião de pessoas de origens ecléticas, católicos, anglicanos, batistas, sem igreja e outros. Eles tentam incorporar conscientemente os caminhos antigos da fidelidade cristã que parecem gravados em cada pedra e erguidos do solo dos montes Cheviot na Northumbria. Buscam a expressão prática moderna de um novo monasticismo, com raízes nos votos de disposição e vulnerabilidade, e mantém uma fidelidade intransigente aos imperativos do Sermão do Monte. A Northumbria Community é por intenção uma comunidade geograficamente dispersa, mas o centro fica bem perto em Halton Hall, uma casa grande com um jardim de oração fechado, com pedras, duas pequenas poustinias para orações em particular e a capela da comunidade. Halton Hall é onde Glendon e eu permanecemos nos dias subsequentes, enquanto esperamos a retomada dos voos internacionais. Gosto especialmente da cozinha espaçosa, com sua mesa de jantar de madeira, desgastada pelo tempo, que provavelmente poderia acomodar 2 dúzias de pessoas, se necessário. Sempre há o que fazer em Halton Hall, e muitas oportunidades para conversar e orar. Abrigada no alto dos montes Quiloé, acima de Halton Hall, está a caverna de Cuthberto.
Eu li as histórias sobre essa caverna, mas nunca a tinha visto de verdade. Bem agora, enquanto escrevo essas palavras, tenho à minha frente uma pequena aquarela da caverna de Cutiberto, que lembra a minha passagem por lá. Ganhei a pintura de uma das minhas companheiras na comunidade, Brenda Grace. É Brenda quem se voluntaria e me leva para ver a caverna. Arrasto Glendon comigo e despeito de suas reclamações de que para ele longa caminhada significa sair do carro para ir ao Starbucks tomar café. Em 651, o jovem pastor Cutiberto usava essa caverna como abrigo durante a noite enquanto vigiava as ovelhas. Certa noite, ele viu um facho de luz cortando a escuridão e coros das hostes celestiais descendo à terra e levando com elas uma alma de grande brilho. Na manhã seguinte, Cutiberto soube que Adão, bispo de Lindisfarne, havia morrido na hora exata em que tivera aquela visão espantosa. Imediatamente, Cutiberto deixou suas tarefas de pastor e se dirigiu ao mosteiro em Melrose, onde se consagrou ao treinamento para o ministério cristão. Com o tempo, ele tomaria o lugar de Adão e promoveria a causa cristã de maneira imensurável. Brenda nos leva de carro pelos montes Quiloé até o fim da estrada. Paramos o carro e seguimos uma trilha que serpenteia relvas viçosas e pinheiros verdejantes. Deixo que Glendon e Brenda andem um pouco à frente. Nesse momento, o que desejo é o silêncio da floresta. Na caverna, Brenda está ansiosa para nos levar adiante, para o alto do promontório rochoso de onde se vê a Ilha Santa. E ao longe, as Ilhas Farne, famosas pelas façanhas celtas. Quando chegamos ao topo, o vento do Mar do Norte nos atinge com força. E sei que Brenda quer voltar logo para Hatton Hall. Glendon gostaria de ficar mais tempo, mas sem o carro de Brenda, a caminhada de volta seria consideravelmente longa. Resolvo o seu dilema, explicando que planejo caminhar algum tempo pelas trilhas no monte e depois ficarei na caverna. Glendon resolve voltar com Brenda, uma decisão que acolho com prazer, pois nesse momento anseio por solitude. Eles se vão e eu realmente caminho pelo monte, observando o Mar do Norte. O pico está literalmente coberto de urze, a vista alcança. Ouvi histórias sobre a urze nas montanhas, mas nada me prepara para a beleza pura de seu esplendor roxo. Várias vezes sinto-me obrigado a parar, ajoelhar e observar a flor delicada em forma de sino que a urze produz. Há milhões e milhões dessas flores e essa quantidade me dispersa, de modo que olhar de perto uma planta ou mesmo um pequeno botão me ajuda a absorver o seu encanto. Finalmente chego à caverna. Estou completamente só. Nenhum turista ou visitante perturba o meu momento aqui. De início, exploro os aspectos físicos da caverna. O granito cinzento coberto por musgos, samambaias e exuberantes flores cor-de-rosa ao longo de suas paredes. A cruz artesanal simples numa fenda na rocha. Há grafites na caverna, mas grafites britânicos adequados, e em sua maioria datas habilmente gravadas na rocha. As datas muito antigas estão excessivamente gastas para eu conseguir ler, mas anoto algumas das mais recentes, isto é, recentes para os padrões da história britânica. No entanto, não cheguei até aqui para explorar a caverna, mas para orar. Trouxe na mochila equipamento suficiente para passar a noite.
Logo cedo, contudo, soube que vários membros da comunidade se reuniram na caverna durante a noite, e é de se esperar que eu me junte a eles. Por isso, meu tempo aqui é necessariamente mais curto do que eu esperava. Ainda assim, tenho muito tempo e espaço para fazer a oração de Dagger Hammarskjöld. Dá-me um espírito puro, para que eu possa te ver. Dá-me um espírito humilde, para que eu possa te ouvir. Dá-me um espírito amoroso, para que eu possa te servir. Dá-me um espírito fiel, para que eu possa permanecer em ti. A oração de Hammarskjöld leva-me à minha própria experiência de oração meditativa. Passaram-se 4 dias desde os terríveis acontecimentos de 11 de setembro, quando as torres e fortalezas caíram. A justa posição das cenas de horror passando na minha mente e a silenciosa serenidade da caverna de Cutiberto é surreal. Penso como o mal ostensivo, uma vez manifesto, produzirá por sua própria natureza mais mal. Por terríveis que sejam as cenas dos últimos dias, pode ser apenas o começo. Nesse momento, o mal desenfreado parece tão poderoso, tão esmagador, o que eu ou qualquer um posso orar numa hora dessa? Apenas o clamor atemporal do coração. Senhor, tenha misericórdia. Esse cenário pastoril, essa caverna silenciosa, parece muito distante do terror de aço retorcido e incandescente, de famílias subitamente separadas, de pais e mães que nunca voltarão para casa, de choros angustiados e olhares incrédulos. Então eu me lembro de que há muito tempo, durante o reinado de terror dos vikings, foi exatamente para essa caverna que muitos fugiram, carregando consigo o corpo de Cutiberto, na esperança de preservá-lo da profanação. De repente, sem aviso, vilas inteiras foram arrasadas, homens acabaram massacrados, mulheres estrupadas, crianças sendo levadas como escravas. Esse lugar também conheceu os horrores do mal bruto. De fato, não há esconderijo aqui embaixo. Então, bem no meio da minha meditação, escuto um som de esperança. Um som tão inesperado que me assusta. É o canto de uma cotovia. Ouvi isso mesmo? Esta não é a estação do ano, nem o lugar em que eu esperaria ouvir uma cotovia. Mas lá está de novo. O trinado melodioso, inconfundível e claro. Tão simples, tão claro, tão forte. A ave canta para mim a beleza, a esperança, um futuro além de todo mal e toda destruição. Talvez seja, e pela fé assumo que seja, uma palavra de encorajamento vinda do coração amoroso de Deus. E assim a canção da cotovia me libera para começar a orar a fim de que o oceano de escuridão que nos parece engolir hoje venha a ser, no tempo e no modo de Deus, subjugado pelo oceano muito maior da luz e da vida que vem de Deus. Que assim seja. Amém.